Mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro câncer mais comum entre as brasileiras, o câncer de colo do útero. O que é os sintomas, tratamento? Quem vai explicar pra gente é o médico que já está aqui na tela comigo, Bruno Roberto Braga Azevedo. Ele é cirurgião oncológico. Doutor, antes de começar essa nossa conversa, obrigada, viu, por atender a nossa equipe. A gente sabe que vida de médico é bem corrida, mas o senhor fez questão de parar e tirar todas as dúvidas aqui da gente. Não, boa tarde a você, boa tarde a todos os espectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre uma satisfação. Muito obrigado. Doutor, então para a gente entender, né, o que é o câncer de colo de útero? Então, essa tua pergunta é super importante, porque quando nós falamos de uma forma geral de câncer do útero, a pessoa tem que ter um pouquinho de cuidado nessa interpretação, porque o útero, a gente pode encará-lo como um órgão que tem duas partes fundamentais. Existe o fundo do útero e existe o colo do útero. O colo do útero é aquela porção que o médico acaba conseguindo avaliar naquele exame do consultório ginecológico. Então, quando nós falamos de câncer do colo, do colo uterino, é a essa porção do útero que a gente está se referindo, é essa porção que nós estamos fazendo menção. Então, o tumor do colo do útero é aquele câncer que compromete essa região específica desse órgão. E doutor, esse é um tipo de câncer que ele desenvolve rápido ou não? Ele é bem devagar, demora para descobrir? Como é que funciona? Como é que é esse diagnóstico? Então, essa tua questão, eu acho que talvez seja uma das mais importantes que você venha me colocar aqui hoje, porque justamente por ser um tumor, um câncer, que ele se desenvolve de certa forma lentamente, nós temos uma janela, um período grande, onde a gente pode fazer o diagnóstico dessa doença ainda numa fase precoce. Aí vem o segundo ponto da tua questão, que é o seguinte: o que acontece hoje é que a gente demora para fazer o diagnóstico. Então, a gente tem uma doença que ela é lenta no desenvolvimento, mas ainda hoje nós somos lentos em realizar o diagnóstico dessa doença. E aí está o nosso problema hoje em dia. Então, quando a gente recomenda exame de rotina, exame anual, procurar o seu médico, seja ele quem seja, a ideia é justamente essa: a gente acabar com essa lacuna que existe de nós fazermos o diagnóstico de uma forma muito atrasada. Mas ele, na sua definição ou na sua evolução, é realmente uma doença lenta. Ela não é uma doença comparável com outras que, na sua evolução, tem uma evolução muito mais rápida. Esse diagnóstico tardio faz com que ele seja aí o terceiro câncer mais comum entre as brasileiras, e isso preocupa ser o terceiro, doutor. Então, exato. O que acontece é que toda vez que nós vamos colocar como frequência, o câncer que nós mais observamos nas mulheres no Brasil, à exceção de pele, é câncer de mama. E nos homens é o câncer de próstata. A grande preocupação nossa específica em relação ao colo do útero é isso que nós estamos colocando. É uma doença que se desenvolve lentamente, que o exame para realizarmos o diagnóstico é um exame de fácil acesso. Então, daí a nossa preocupação, porque o diagnóstico ele existe, o diagnóstico é acessível. Nós temos que ter a paciente ou a nossa mulher chegando no consultório médico e esse médico realizando o exame adequado dela. Então, nós temos ferramenta para esse diagnóstico, o que nós precisamos é ter a paciente dentro do consultório para fazer o exame. Doutor, esse exame é o Papa Nicolau? Exato, exato. E qual que é a grande vantagem, vamos colocar, desse exame? Obviamente que é um exame que, de certa forma, trata-se de ser um exame um tanto desconfortável para a paciente, mas esse exame ele tem uma vantagem que ele é de baixíssimo custo e ele pode ser realizado de uma forma que a gente chama ambulatorial. A paciente é submetida ao exame, acabou o exame e vai para casa, sem nenhuma complicação. Então, eu tenho um exame, a gente alia um exame de baixo custo a um exame que ele não é invasivo na mulher ao ponto de eu ter que recomendar que essa paciente fique internada. Então, essa é uma grande vantagem. Então, esse exame ele é realmente acessível às nossas mulheres. E, doutor, fez o exame, foi diagnosticado, a mulher tem o câncer de colo do útero. E aí, o que começa a fazer? Qual é o tratamento? Então, essa é uma questão prática para a gente dentro do consultório do oncologista, que a definição de câncer ou a existência do câncer só existe a partir do momento que nós tenhamos a biópsia em mãos. Então, esse exame, o Papa Nicolau, a biópsia do colo, seja, eu posso tirar um fragmento desse colo do útero para mandar para exame. Mas o Papa Nicolau, de uma forma rotineira, ele já nos dá esse diagnóstico. Então, o que acontece? Eu tenho o laudo que fez o diagnóstico.
nós partimos para um segundo passo agora na avaliação da nossa paciente. Esse segundo passo é a gente definir em que estágio que está essa doença, em que grau de invasão local que eu tenho essa doença. Eu tenho um câncer, como você me perguntou, demora muito? A gente não sabe há quanto tempo que essa lesão está lá. Então, o que nós temos é que investigar para saber em que situação que se encontra, em que estágio que se encontra a doença. Se essa doença está restrita só ao colo do útero, se ela está restrita ao colo do útero e o fundo vaginal, se eu tenho algum outro órgão comprometido. Então, essa é uma etapa importante no tratamento da mulher, é nós definirmos primeiro qual é o estágio que a doença se encontra. O senhor falou aí estágio em que a doença se encontra. Normalmente, quais são os sintomas? A mulher apresenta alguma coisa, sangramento, dor, para chegar a procurar um médico? Exato. Essa questão, nós voltamos um pouquinho na tua primeira pergunta, que era se essa doença é uma doença que se desenvolve rápido. Como ela é uma doença que se desenvolve de forma lenta, nas suas fases mais iniciais, a paciente não tem sintoma nenhum. Daí a necessidade de realmente a mulher pôr no seu calendário, pôr na sua agenda, que tem que fazer o exame anual. Porque se você fica esperando que venha a surgir o sintoma, esse sintoma, infelizmente, ele está relacionado a uma fase avançada da doença. Então, numa fase inicial, mesmo nas fases não tão iniciais, dificilmente a neoplasia, o câncer do colo do útero, ele mostra algum sintoma. E aí, obviamente, com o avançar do tempo, com o passar do tempo, a doença vai progredindo e aí eu posso ter sangramento, eu posso ter dor pélvica, a paciente pode ter dor no momento da relação, então alguns sintomas passam a surgir. Mas isso, invariavelmente, para o oncologista, nos faz pensar numa doença mais avançada já. E, doutor, normalmente tem uma característica da mulher que acaba desenvolvendo esse tipo de câncer? São as mais novas, as mais velhas, as que já tiveram filhos, mais de um filho ou não? Como que é? O que vocês percebem aí? Então, o que nós vemos, o primeiro ponto que é comum nas doenças avançadas é que a gente tem uma lacuna, como eu havia mencionado, em relação ao último exame, ou quando que o último exame foi feito, e mais do que isso, que é muito importante, que é a necessidade de um exame realizado de uma forma adequada. Então, no caso das doenças avançadas, o que a gente observa realmente é que há uma distância daquele momento da minha consulta para a última vez que essa mulher fez o Papa Nicolau. Essa é uma particularidade. O que a gente sabe hoje em relação ao surgimento da doença é que quanto antes há uma exposição sexual, a relação sexual, e que isso haja uma exposição a um vírus chamado HPV, que nós já vamos chegar nesse ponto, quanto maior o tempo de exposição, maior é o risco a essas mulheres. O que acontece hoje é que, de uma forma geral, no serviço de oncologia de referência, nós temos tanto pacientes a partir dos seus 20 anos, pacientes jovens mesmo, quanto paciente mais idosa. Por exemplo, aquelas pacientes com mais de 50 anos, com mais de 60 anos. Então, o que a gente observa é que eu não tenho mais um grupo etário onde essa doença seja uma exclusividade. Por isso, a necessidade de nós estarmos atentos a todas as nossas mulheres. Teve exposição sexual, teve a primeira relação, existe a necessidade de ter um acompanhamento regrado, pelo menos anual. O senhor citou aí vírus HPV. Qual que é a relação com esse tipo de câncer? Primeiro explica o que é esse vírus e depois qual que é a relação, doutor, para a gente entender. Bem, a gente já tem um tempo que a gente vem vivendo uma relação com os vírus no dia a dia, e o HPV é mais um desses vírus que a gente enfrenta ou que a gente acaba convivendo no dia a dia. O HPV é uma sigla para um vírus chamado vírus do papiloma humano. Esse vírus ele acaba tendo uma predileção por algumas regiões do nosso corpo. E no caso das mulheres, esse vírus ele se instala no colo do útero, que é aquela porção do útero que a gente mencionou, e ele provoca uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo das décadas, acaba formando ou desencadeando o surgimento do câncer do colo do útero. Uma grande questão que a gente deve levantar aqui é que, infelizmente, o HPV, ele não induz, ou ele acaba não provocando só o câncer do colo do útero. A gente sabe hoje, de uma forma bastante clara, que ele também é responsável por alguns outros tipos de tumor. Por exemplo, algumas neoplasias de cabeça e pescoço, tumor de amígdala, tumor de garganta. Então, aí a necessidade da gente entender o HPV até de uma forma mais ampla, que existe essa preocupação nossa muito grande na relação dele
com o câncer do colo do útero, mas ele é responsável por alguns outros tumores que acabam comprometendo o nosso corpo. E a vacina para esse vírus, doutor? Então, o HPV, ele entra dentro da categoria da oncologia, que é uma exceção. Porque o que acontece? Dentro da oncologia, eu digo do cenário do atendimento oncológico, quando nós pedimos um exame, habitualmente para que servem os exames? Para nós fazermos o diagnóstico de uma doença na sua fase mais precoce, no seu estágio mais inicial. Quando nós falamos, por que ela é uma exceção? Porque o caso do colo do útero, do câncer do colo do útero, nós temos uma ferramenta que ela consegue prevenir o surgimento do câncer do colo do útero. Então, por isso que eu disse que é uma exceção. Então, isso foge completamente à nossa rotina dentro da oncologia, porque no caso do câncer do colo do útero, nós temos uma ferramenta que evita o surgimento dessa doença. Isso é fantástico. E nesse cenário surge a vacina para a prevenção do HPV. E essa vacina ela é amplamente disponível em todo o território nacional. Acho que tem algumas questões para a gente debater a respeito, mas a vacina ela previne a infecção por alguns tipos do HPV, que são aqueles tipos mais relacionados ao surgimento do câncer do colo do útero. Doutor, no Brasil, cerca de 16 mil casos surgem por ano. Esse tipo de câncer, ele tem cura, tem que ir para a cirurgia? Como é que é? Então, existe uma outra questão que a gente deve colocar também, que no universo do tratamento oncológico existe, é a seguinte: quando nós podemos propor para um paciente ou para uma paciente cirurgia, habitualmente a gente entende que essa doença está na sua fase localizada, na sua fase inicial. Então, quando uma paciente nos procura, nós avaliamos, fazemos toda a avaliação e a gente entende que a cirurgia é a melhor ferramenta, eu estou dizendo que essa doença está na sua fase inicial, que eu consigo operar e, entre aspas, tirar toda a doença. E, infelizmente, quando eu não consigo operar, o que a gente diz, olha, não vai operar, é porque, infelizmente, a cirurgia ela não é uma boa ferramenta mais pelo tamanho da doença, pelo grau da doença. Então, nós dividimos basicamente o tratamento do câncer do colo do útero em duas circunstâncias. Cirurgia, que seria para suas formas mais iniciais, e radioterapia, que é tratamento com radiação, e quimioterapia, que é um tratamento medicamentoso, associados. Então, ou opera, ou faz radioterapia com quimioterapia. Isso seria basicamente os dois pilares que a gente tem de tratamento para o câncer do colo do útero. E, doutor Bruno, foi detectado câncer no colo do útero. Esse câncer, ele pode também chegar para outros órgãos e o contrário também pode acontecer, de repente a pessoa, sei lá, tem um câncer de pele, um câncer no fígado, enfim, passar para o útero? Então, pode sim. Essa pergunta é interessante por conta do seguinte: o que define câncer para nós? Qual que é o racional a respeito do comportamento do câncer? O câncer, a particularidade dele, ele provocar aquele crescimento local e células daquela massa tumoral se desprenderem e irem parar em outros órgãos. Então, um câncer que está localizado lá no colo do útero, ele pode sim dar um nódulo pulmonar, ele pode sim dar um nódulo no fígado, ele pode provocar ínguas localizadas dentro do nosso abdômen, tudo por essas vias de disseminação. O contrário pode acontecer, eu posso ter alguns tumores do corpo que fazem raízes, vamos por assim, que são as metástases, para a pelve, mas isso não é o comum da gente ver. Habitualmente a gente vê o contrário, o tumor do colo do útero saindo dali e infelizmente se espalhando para outras regiões do corpo. Doutor, nessa rápida conversa aqui com o senhor, esse é um câncer, como o senhor disse, né? Dá para evitar Papa Nicolau e vacina, né? São coisas simples, é só a mulher procurar atendimento, procurar orientação. Exato. Então, quando a gente faz questão, às vezes, de ficar batendo, às vezes, em algumas teclas, ou dá a impressão que está levantando uma bandeira, mas essa é uma bandeira que a gente tem que levantar. A vacina existe e o exame é disponível. E você quer ver uma outra curiosidade? Como essa vacina para o HPV não previne só câncer do colo do útero, os nossos meninos também têm que ser vacinados. Então, a vacinação ela é disponível tanto para as nossas meninas, para as nossas filhas, quanto para os nossos filhos. Para tanto o público masculino quanto feminino, a vacina ela é recomendável. A gente está aí no mês de janeiro, também chamado de Janeiro Verde, que é o mês de conscientização, né, dessa doença, do tratamento, do diagnóstico, enfim. É importante se falar desse assunto, né? Precisa aí ter um Janeiro Verde para a gente discutir essa doença.
Não, sem dúvida, nós temos que ter, é necessário que haja esse espaço ou que haja esse lembrete no nosso calendário para que a gente volte a falar. Porque às vezes parece, mas a gente já sabe ou a gente não sabe. Na verdade, existem tabus que fazem com que a gente não vacine. Por isso que eu vou te dar um dado. Em algumas capitais do Brasil, quando se iniciou a vacinação para o HPV, por exemplo, houve uma taxa de vacinação que ela passou, na primeira fase, ela passou muito longe do 100%. Mas ela ainda abrangeu ali 60% daquele público para o qual estava destinado. E você sabe que, curiosamente, na segunda fase, isso foi abaixo de 40%. Então, se vacinou numa primeira leva, num primeiro dia definido para isso, e quando se deveria fazer a segunda aplicação, as pessoas não apareceram. Então, aí a gente vê a necessidade realmente da gente estar falando, da gente estar orientando e da gente estar respondendo às dúvidas da população. Doutor, então para quem está assistindo a gente nesse momento, para a gente encerrar aqui o quadro Saúde Agora, qual que é a orientação que o senhor dá? Então, eu acho que hoje, diferente do que existia antigamente, nós temos vários canais que são seguros, que são sérios em levar essas informações. A Sociedade Brasileira, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ela disponibiliza informação de qualidade e disponibiliza o acesso da população ao especialista. Então, o que nós podemos fazer? Teve dúvida? Vamos checar, acessa a sociedade, escreve para a gente. A sociedade hoje, não só de cirurgia oncológica, mas várias outras sociedades médicas, elas existem em todos os estados do nosso país e, obviamente, o que é o mais importante é procurar o seu médico de confiança. Teve alguma dúvida? Mas ele não é ginecologista. Mas o seu clínico ele pode fazer essa orientação inicial e triar e dizer, não, vai para cá ou vai para lá, procura tal especialista. Eu acho que essa é a mensagem principal, é estar atento, qualquer sinal de algo diferente no corpo, procurar o seu médico de referência e, a partir daí, a gente seguir aquilo que deve ser tratado, aquilo que deve ser remediado. Dr. Bruno Roberto Braga Azevedo, ele é cirurgião oncológico e tirou todas as nossas dúvidas aqui. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Tenha certeza que foram informações aí riquíssimas. Não, eu novamente que agradeço a oportunidade, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, eu agradeço realmente a oportunidade, a gente está à disposição. Muito obrigado. Já fica aqui o convite para uma próxima participação. Muito obrigado, obrigado. E assim, então, com essas orientações do Dr. Bruno, a gente encerra o quadro Saúde Agora de hoje. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau!